Você já parou pra pensar em como o mundo ficou tão sexual? Não, eu não tô falando apenas de anúncios de casadas a 2 km ou clipes de funk, é mais profundo que isso. A erotização foi sendo costurada na história da mídia de uma forma quase imperceptível, mas estratégica. E sabe o que é mais curioso? Não é apenas sobre vender produtos, é sobre vender um estilo de vida, um desejo, um ideal. Então aqui vai a pergunta: como exatamente isso começou? Talvez você esteja pensando, isso deve ter começado com a Playboy ou com os filmes, mas não, o buraco é bem mais embaixo. Para entender como chegamos ao mundo onde influencers vendem conteúdo adulto e MC Pipoquinha lota shows, precisamos voltar um pouco no tempo. Prepara a meia da panela aí, nerdaiada. Isso aqui vai ser bom. É importante lembrar que o corpo feminino já era retratado há séculos, desde as esculturas da Roma Antiga até pinturas e estátuas renascentistas. A mulher sempre teve um destaque na arte. Mas nessa época ainda havia um contexto mais nobre, uma intenção artística. Mas aí chegamos ao século XX. A Primeira Guerra Mundial acontece e, de repente, as mulheres estão ocupando os espaços no mercado de trabalho. E é aí que a publicidade começa a sacar que elas não eram apenas consumidoras em potencial, elas também eram a isca perfeita. A coisa ganha força na década de 1920. Colocar uma mulher bonita em uma propaganda fazia qualquer coisa parecer mais desejável. Sabonete? Vende. Carro? Vende ainda mais. Cala a boca e pega o dinheiro. O corpo feminino deixa de ser apenas arte e vira estratégia de marketing. 1920 está fervendo. Uma época de ouro para o jazz, festas glamourosas e uma economia que nunca parecia que ia parar de crescer. As mulheres, antes confinadas a papéis domésticos, elas agora dirigem carros, fumam cigarros e dançam até de madrugada. E no meio de todo esse rolê, a publicidade percebeu algo genial ou um pouco depende do seu ponto de vista, que a imagem da mulher vende. E vende muito. Não era algo explícito, ainda não. Produtos como cigarros, que antes eram exclusivamente masculinos, começaram a ser anunciados com mulheres segurando de forma mais elegante, com um olhar sedutor. E apesar da lei seca que proibia o consumo e a venda de bebida alcoólica, isso não impediu a criação de publicidade utilizando mulher. Assim, os anos de 1920 se tornou o ponto de partida para transformar a mulher em um ícone publicitário. E foi nesse contexto que surgiu os cartões franceses. Eles eram postais com imagens provocativas de mulheres, tipo em roupa íntima ou até mesmo nua. Eles eram vendidos nas ruas e nas tabacarias, bem como vender droga mesmo. Verde bala raio, quem é de Curitiba só com referência. Nos Estados Unidos eles foram banidos por ameaçar a moral, isso só aumentou o interesse da população. Em 1929, houve a quebra na Bolsa de Valores em Nova York, uma das maiores crises econômicas da história. Durante os anos da Grande Depressão, todas as indústrias foram duramente atingidas, só que a indústria cinematográfica se saiu um pouco melhor. Os americanos eles recorriam para o cinema para escapar da realidade, e com isso a moda dos vestidos foi fortemente influenciada pelos filmes dessa década. Embora as mulheres elas não conseguissem pagar pelos vestidos do filme, elas podiam e incorporavam vários aspectos dos vestidos que viam na tela e nos catálogos. E isso pôs um fim nas silhuetas retas. Mais uma vez, as mulheres tinham curvas. E isso inspirou as pessoas a produzirem roupas similares para as mulheres, porém com um preço mais acessível. Enquanto isso, os anúncios para os homens continuavam o mesmo, mas isso estava prestes a mudar. As pin-ups eram imagens de mulheres idealizadas, mas com um toque de inocência. Eram fotos, ilustrações ou pinturas feitas para serem exibidas de forma casual. Elas eram tão populares que você conseguia encontrar as imagens em armários, oficinas ou até na trincheira de guerra. Mas quem foi o cabeça de lâmpada por trás disso, né? Que bom que você perguntou. Alberto Vargas foi esse cara que levou as pin-ups para outro patamar. Ele era um artista peruano que começou a sua carreira em Hollywood criando pôsteres, mas foi nos anos de 1940 que ele ficou famoso, graças às ilustrações para a revista Esquire. As Vargas Girls, como ficou conhecido, viraram febre instantânea. Um calendário com as suas garotas era mais cobiçado que o chocolate no racionamento da Segunda Guerra. As ilustrações ela capturavam um ideal de beleza que parecia ao mesmo tempo sensual e inalcançável. Muitas dessas garotas eram fotografias de atrizes e celebridades consideradas gostosas da época.
Um exemplo é Betty Grape, que se firmou como a mais popular pin-up quando um dos seus pôsteres se tornou onipresente no armário dos soldados. Fato interessante, as pin-ups na Segunda Guerra Mundial eram carinhosamente chamadas de arma secreta, devido ao fato de servirem como um calmante para os soldados, se é que vocês me entendem. Então, para evitar um problema e resolver outro, o jeito encontrado para satisfazer a solidão do soldado foi a criação de modelos feitos a lápis e tinta que reproduzissem o padrão de beleza da época. E isso deu tão certo pro Vargas que, anos depois, ele foi trabalhar na Playboy. E ele era tão influente que ele foi até citado no álbum dos Beatles. Esse nome que tá aparecendo na tela. Ele tava nesse nível de relevância cultural. Em 1953, um cara chamado Hugh Hefner tinha 27 anos, era editor de uma revista infantil e estava entediado com o que chamavam de revistas masculinas. Tudo sobre carros, armas e caça, mas nada sobre o verdadeiro assunto favorito dos homens: mulheres. Então ele teve a ideia que mudaria o jogo: criar uma revista para jovens adultos, focada em estilo de vida e, é claro, mulheres. Pegou dinheiro emprestado de amigos e parentes, comprou por $500 as fotos de Marilyn Monroe de um calendário antigo e lançou a famigerada Playboy. A estreia não poderia ter sido mais explosiva: Marilyn Monroe na capa e no pôster central com uma foto dela nua, que já existia, mas nunca tinha sido publicada assim. Resultado: 50 mil cópias vendidas em tempo recorde. O público reagiu de formas previsíveis. Os conservadores piraram, chamaram a revista de ameaça moral, mas os jovens da classe média amaram. Afinal, a Playboy ela não era sobre só corpos bonitos, elas tinham entrevistas com atores renomados, debates sobre política, artigos que faziam você se sentir sofisticado enquanto lia com uma cerveja na mão e na outra o deixa pra lá. Enfim, foi justamente a Playboy não se limitar a uma revista de nudez que a fez fazer sucesso. Independente das opiniões, a Playboy ela deixou sua marca. Mais do que vender imagens provocantes, ela lançou discussões que ajudariam a pavimentar o caminho para a revolução sexual que estava prestes a tomar forma. Pois na década de 1960, surge um movimento que atualmente é defendido por muitos, refutado por vários: o feminismo. I'm not ready to wait 100 or 200 years for things to change. That I think actually that time is neutral. Foi a década em que a sexualidade parou de ser um sussurro tímido e virou o assunto principal na mesa de jantar. Primeiro, a pílula anticoncepcional. Ela foi aprovada em 1960 e ela deu às mulheres algo que ninguém tinha dado antes: controle. Pela primeira vez, elas podiam decidir como, quando e se queriam ter filhos. E isso não mudou só a dinâmica sexual, como também deu um baita rasteiro no moralismo da época. E é claro que a moda pegou carona nisso, né? Mini saias, biquínis e penteados que desafiavam a lei da gravidade de alguma forma, ganharam um upgrade nessa década. Eles ganharam mais liberdade. Nessa década também ocorria o movimento hippie, que tinha a ideia que as relações sexuais deveriam ser liberadas e sem restrições. Mas nem tudo foi arco-íris. Enquanto a sociedade ela avançava, a sexualidade feminina era mais explorada como um produto, muitas vezes com anúncios um pouco sexistas. De qualquer forma, foi um marco. Foi o começo de algo que ninguém mais conseguiria parar. Se os anos 60 abriram a porta para a liberdade sexual, os 70 chutaram, arrancaram os móveis e transformaram tudo numa grande orfesta. Imagina a cena: você sai para se divertir um sábado à noite, encontra uma famosa boate em Nova York e tem a sorte de conseguir entrar. Lá dentro, em meio a sexo, drogas e música disco, você toma alguns drinks com Mick Jagger, dança com Liza Minnelli e bate um papinho furado com Andy Warhol. Esse era o cenário do Estúdio 54, era um lugar de pura euforia. Já em 1972, chega o filme Garganta Profunda. Foi o primeiro filme adulto a ganhar uma notoriedade mundial. Já em 69, o motim de Stonewall deu início à luta moderna pelos direitos LGBTQIA+. E os anos 70 transformaram essa luta em uma revolução cultural. Mas, como sempre, a liberdade vinha com preço: as DSTs. Elas já existiam há séculos, mas nessa década começou uma epidemia. Ok, a partir daqui, se você tiver idade, você pode se lembrar das chacretes rebolando no palco do Chacrinha, da banheira do Gugu transformando a sensualidade em competição, ou do Pânico na TV que tratava as mulheres como troféus para arrancar algumas risadas. Com o tempo, essa exploração não desapareceu, ela só se remodelou.
Agora, com a internet, temos as redes sociais, o OnlyFans e toda uma indústria em torno do corpo feminino. Mas o impacto disso ele vai além das telas. Já não é segredo pra ninguém que muitos homens estão presos a um vício de pornografia, por mais que poucos queiram admitir. E essa é uma das ironias do mundo moderno. Nunca houve tanto acesso à sexualidade e ainda assim, nunca estivemos tão distantes dela de uma forma saudável. E aí entra a questão das famosas do job. Vamos ser sinceros, não há nada de errado em mulheres ganharem dinheiro com algo que elas escolhem fazer. Para muitas é uma oportunidade de independência financeira em um mundo que nem sempre dá as opções mais justas. Só que esse não é o problema. O problema está na romantização e no exagero que criamos em torno disso. O documentário colocado no início do vídeo, Hot Girls Wanted, da Netflix, ele mostra como muitas garotas que entram nessa indústria, pensando que é o caminho mais fácil para o sucesso e para o dinheiro, elas apenas descobrem um lado sombrio, que é a exploração, o isolamento emocional e uma pressão constante para se manter relevante em um mercado que ele consome e descarta sem pensar duas vezes. Para algumas, pode ser uma escolha consciente e até empoderadora. Só que para outras, é um ciclo que drena mais do que oferece. Então, não é errado uma mulher vender conteúdo adulto. O corpo é dela, a escolha é dela. O que precisamos questionar é o sistema que glorifica isso como o ideal, enquanto esconde toda a merda que rola nos bastidores. Porque é aquele ditado, uma vez na internet, sempre na internet.